Por que o dólar continua subindo, mesmo com a taxa Selic em alta e com tendências, sinalizações de continuar subindo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o fato adverso de o dólar continuar se valorizando, se apreciando frente ao real, a nossa moeda nacional, porém, ao mesmo tempo em que a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, está subindo. Isso é um contrassenso, porque a Selic subindo, a tendência é que nossos títulos públicos fiquem mais atrativos, ou seja, isso desse um incentivo para estrangeiros colocarem capital no Brasil. Mas essa lógica parece não estar sendo seguida e vamos ver um pouco por quê. Antes de tudo, a gente tem que entender o conceito dos títulos públicos federais. Então, vamos colocar os slides aí na tela de vocês. Os títulos públicos federais, o que eles são, pessoal? Eles são uma forma do governo pegar dinheiro emprestado. O que acontece quando você gasta mais dinheiro do que você arrecada? Você vai ter que pegar empréstimos e pagar juros por isso. Com o governo isso não é diferente. Então, quando o governo ele precisa de dinheiro emprestado, o que ele pode fazer? Ele pode emitir um título público federal, que ele colocou com a sigla TPF, e ele vende para as pessoas, para as instituições. Quem investe em título público federal, essa pessoa basicamente está emprestando dinheiro ao governo e lá no final do período ela vai entregar esse título de volta e receber o que ela aplicou, mais um juros pactuado no momento da aplicação, no momento do investimento. E por que isso é importante, pessoal? Porque os títulos públicos federais, eles pagam com base em uma taxa de juros, e aqui no Brasil a nossa principal taxa de juros, a nossa taxa básica, é a taxa Selic. Bom, para você investir em títulos públicos federais, você precisa fazer isso em reais, na nossa moeda. Então, se você é um estrangeiro e você quer investir em títulos públicos federais, porque, por exemplo, os juros que eles estão pagando, ou seja, a nossa taxa Selic está alta, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um câmbio, trocar sua moeda estrangeira, seja dólar, euro, aí vai depender do país da pessoa em questão, ela vai ter que trocar essa moeda pelo real. Isso tende a fazer o real se valorizar, porque maior demanda pelo real para poder investir em título público faz o real se valorizar. Então a tendência é que quando a taxa de juros sobe, é a tendência o real se valorizar, porque para investir em título público você precisa ter reais. Ao mesmo tempo que o contrário também é válido, ou seja, no resgate, os agentes internacionais recebem os recursos em reais, os títulos públicos, e na sequência trocam de volta pelas suas moedas, seja o euro, seja o dólar. Então, com uma menor demanda pelos títulos públicos federais, o real tende a se desvalorizar. E quando que isso acontece? Quando que as pessoas querem comprar, querem investir menos em título público, títulos da dívida aqui do Brasil? Quando, por exemplo, os juros estão baixos. Então, quando a Selic está baixa, isso tira um pouco da atratividade de se investir em títulos públicos federais. Isso faz ter menos demanda por títulos públicos, tem menos demanda também pela nossa moeda, o real. E com isso o real tende a se desvalorizar frente a outras moedas. Tudo bem, mas se a gente pegar a cotação do câmbio atual, então vocês estão vendo na tela de vocês o real bem desvalorizado frente ao dólar, então o dólar se apreciando, o dólar se valorizando frente ao real bastante nos últimos tempos, ao mesmo tempo que agora no outro gráfico que está aparecendo na tela de vocês, a taxa Selic está subindo e tem uma perspectiva de continuar subindo a curto, médio prazo. Então, como assim? Não era para, quando a Selic está subindo, aumentar a atratividade dos títulos públicos federais, isso fazer aumentar a demanda pelo real e ele se valorizar? Por que não está acontecendo isso nesse exato momento? É aí que a gente tem que lembrar de outro fator, o fator fiscal. Quais são as condições que o governo tem para estar nos pagando no futuro, para estar pagando os investidores de títulos da dívida do governo? Se o governo chega num nível de dívida tão alto, a ponto dos agentes econômicos pensarem, olha, não tem como, ele vai dar calote, ele não vai conseguir pagar porque ele está muito endividado. Então, mesmo com o juros subindo, mesmo ficando mais atrativo você investir em títulos públicos com os juros mais altos, também tem o lado do risco. É sempre a relação risco-retorno. O retorno pode estar bom, tendo um juros maior, só que o risco pode ser maior ainda que essa expectativa de retorno, e com isso não compensar. Então, o fato de talvez o governo não pagar por não estar tomando os cuidados fiscais, a gente viu essa questão de romper o teto de gastos, né? Vamos fazer um mecanismo jurídico para tornar isso viável, isso legalmente e formalmente viável, só que na prática está quebrando o teto de gastos. Então, isso é uma preocupação que os investidores têm. O teto de gastos surgiu justamente para limitar o que o governo poderia gastar e trazer previsibilidade para os investidores, para saber quanto que o governo vai ter de despesas. Só que essa previsibilidade foi quebrada e o limite também. Então, o governo está gastando bastante. E em percentual do PIB, como a gente pode ver na reportagem aí, as estimativas indicam entre 83% e 84% de dívida sobre o PIB. Então ali a gente trouxe um exemplo hipotético também nesse slide. Vamos supor que os títulos públicos federais do Brasil estão pagando um juros, ou seja, a taxa Selic, de 14% ao ano. A
A pessoa pode até pensar assim, investidor, os juros estão bons, porém o governo vai me pagar mesmo? Então, tudo bem, tem um retorno elevado desses títulos, mas o risco é enorme. Então, isso é um fator bem preocupante. Então, quanto maior for a dívida do país em relação ao seu PIB, maior o risco fiscal dessa nação. E esse risco envolve também o que o país está fazendo de reformas para tentar modificar a direção de suas dívidas, além do risco jurídico presente no ordenamento jurídico do mesmo. Então, o risco dos contratos feitos serem revisados, reavaliados e não cumpridos da forma como estavam prescritos. Também, se o país está tentando se mover na direção de melhoras fiscais, ou está acontecendo o contrário, como o exemplo do Brasil, que até criou a questão do teto de gastos, mas agora está descumprindo. Então, quais são os seus rumos? Isso cria incertezas. E o mercado, ele não gosta de incertezas. Além disso, pessoal, nós temos outra questão muito importante, que são os juros reais. Qual que é a diferença, pessoal, dos juros nominais para os juros reais? Os juros nominais é os juros que o país está pagando, então a taxa Selic, o retorno dos títulos públicos daquele governo. Os juros reais são basicamente a taxa Selic, a taxa de juros, descontada da inflação no período. Então vamos supor que você é um investidor e tem duas opções. Você pode investir em títulos públicos federais do Brasil, que pagam 10% ao ano, por exemplo, nesse exemplo hipotético, ou em títulos públicos da Rússia, que pagam apenas 7% de juros. Olhando assim, você pode pensar, prefiro investir no do Brasil, que paga 10%, do que no da Rússia, que paga 7%. Só que vamos supor que nesse mesmo período, a inflação projetada no Brasil seja de 12% ao ano, enquanto que na Rússia seja de apenas 5%. O que a gente pode observar? Os títulos públicos do Brasil rendem 10%, mas a rentabilidade real desses títulos, ou seja, a rentabilidade descontada da inflação, é de aproximadamente menos 2%, ou seja, a taxa de juros real negativa. A taxa de juros do Brasil, descontada da inflação nesse exemplo hipotético, daria menos 2% aproximadamente. Já a da Rússia, os títulos públicos federais rendem 7% nesse exemplo hipotético e a inflação projetada por período é de 5%. Ou seja, os títulos públicos da Rússia, com rentabilidade real, ou seja, descontada da inflação, chegam ao patamar de 2%. Então, a taxa de juros real é positiva na Rússia nesse exemplo, ou seja, a taxa de juros de 7%, descontada da inflação de 5%, dá aproximadamente 2%. Então, a taxa de juros descontada da inflação dá na nossa taxa de juros real, que é muito importante, porque se você vai investir por seu título ir rendendo, você espera que ele renda bastante, mas que ele renda mais do que a inflação. Porque senão, mesmo você investindo, recebendo juros, esse investimento não vai se pagar no sentido de manutenção do poder de compra da sua moeda. Então você fez o investimento, ele rendeu bastante, só que o preço de tudo subiu a um patamar acima do que aquele rendimento que você recebeu no seu investimento. Isso é muito importante para os investidores, eles estão preocupados com a questão da inflação. Não adianta você investir em um título que paga bem, só que a inflação no período vai ser maior, porque você não vai conseguir fazer a manutenção integral do seu poder de compra da moeda, mesmo aplicando ele, já não estava nem falando de deixar parado. Então a gente coloca mais um gráfico aí na tela de vocês, um gráfico bem importante, que mostra os juros reais aqui no Brasil. Então ele tem na linha azul a taxa Selic atual. Então, representada pela linha azul ali, aproximadamente 6,15% ao ano. O IPCA acumulado já bate na casa dos 2 dígitos, 10% ao ano aproximadamente. E os juros reais, que são a nossa taxa Selic descontada do IPCA, que é um índice de inflação que visa mensurar a inflação, resulta em uma taxa de juros real negativa, representada pela linha preta. Então, mesmo você investindo nos títulos públicos federais aqui no Brasil, pagando uma taxa de juros relativamente alta, como a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi maior do que isso, nós ainda assim temos juros reais negativos, ou seja, mesmo você investindo em títulos públicos federais e recebendo juros por isso, esses juros que você recebe não compensa pelo fato de que a moeda vai perder poder de compra a um nível maior do que o rendimento do seu dinheiro aplicado em título público. Então, a rentabilidade real negativa é outro fator que afasta investimentos e com isso o real tende a se desvalorizar. Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, comentem o que vocês acharam sobre isso, se esse vídeo foi útil para vocês. E a gente também gosta de salientar isso, sempre fazer um resuminho do que foi visto. O que foi visto então? A tendência é que quando a taxa de juros aumente, isso cria mais atratividade para os títulos públicos federais, atrai capital estrangeiro e o real tende a se valorizar. Por que isso não está acontecendo no momento, pessoal? Porque apesar dos juros estarem aumentando bastante, o risco do Brasil está aumentando em um patamar superior a isso, segundo o mercado. Então o mercado está enxergando que, mesmo esse retorno dos títulos aumentando, não compensa o risco que está aumentando a um nível muito maior. Que risco é esse? O risco do governo não pagar esses títulos públicos. Não adianta eu ter um baita rendimento nos títulos, só que o risco é enorme da pessoa não me pagar de volta depois. Nesse caso, a pessoa seria o governo. Então, esse é um risco bem grande. Além disso, temos a questão do juro real. Então, descontando
a taxa de juros que os títulos estão pagando da inflação acumulada, ainda assim dá juros reais, ou seja, juros descontados da inflação, negativos. Então, mesmo você investindo, você perde poder de compra no período, considerando esse lapso temporal estimado. Então, resumindo, é essa a ideia principal do vídeo. E eu convido vocês a conhecerem nossos cursos. Nós temos curso de Bolsa de Valores para iniciantes, onde nós abordamos esses e outros temas ligados ao mercado de ações, renda variável e Bolsa de Valores. Nós temos o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Nós falamos bastante sobre como que essa questão da taxa de juros reais e a taxa Selic influenciam na valorização ou desvalorização das cotas dos fundos de investimento imobiliário, assim como suas características e principais aspectos para estudarmos. E nós temos o curso Start, que é para quem está começando no mundo dos investimentos. O link para esses cursos estará na descrição do vídeo. Se você gostou, deixe um like, se inscreva e agradeço a atenção de todos.